Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Essa semana eu tô falando sobre mini faquinhas úteis, né? Deixa eu mostrar essas mini faquinhas úteis aqui, certo? Que é as faquinhas que são pequenas, mas elas são úteis, elas não são miniatura, elas são úteis para você andar com ela, para você andar num sítio, no mato, você for acampar, leva uma para colocar dentro do bolso, na coisa que é pequenininha, dá para caber em todo canto. E aqui você, com ela você pode cortar um alimento, uma fruta, pão, alguma coisa, e até mesmo mexer um café, alguma coisa assim. Ela é bem útil, pequenininha, né? Essa daqui tem um formato interessante, que é largo, né? E aqui é bem estreitinho, aqui também dá mais estabilidade para segurar, aqui, certo? E tem essa outra aqui que é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Vou mostrar aqui a vocês. Essa daqui já é uma faquinha também, tem a bainha aqui, a full time. Essa daqui já não é. Essa daqui, ó, já é bem elaborada, que coisa mais para fazer algum talho, cortar alguma coisa assim. Mas também serve para cortar alimento, mexer alguma coisa, né? Ela pode ser usada como uma faca e como uma colher mesmo para mexer, né? O acampamento a gente tem que levar o mínimo de coisa possível, né? E ela é um formato de um cachorrinho, ó. O cachorrinho aqui, ó. Ela é um formato de um cachorrinho, a cabecinha dela. De um cachorrinho. E essa daqui tem um cabinho aqui, um paracorte, que é para se botar aqui, ó. Para você segurar ela aqui, ó. No caso você suba numa árvore, uma coisa, e ela não vai cair. Você pode deixar ela aqui, segurar no galho, sem precisar ficar segurando ela, né? Para segurar no galho para sua segurança, né? Então ela tem um estilo bem interessante, ó. Uma serra aqui, uma parecida uma serra aqui, né? E outra aqui, né? É muito interessante ela. Agora vamos para a mensagem de hoje, né? Que é de Lucas capítulo 19, 41 ao 44, né? E hoje é bem interessante a gente prestar bem atenção nisso aqui. Ela é curtinha, mas ela é bem interessante para a gente prestar atenção, ó. Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus chorou sobre Jerusalém foi por causa do que estava acontecendo, mas do que ia acontecer, né? Quando Jesus se aproximou-se de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesse hoje o que te pode trazer a paz agora, porém está escondido aos teus olhos. Dias virão em que o inimigo farão trecheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitado. É o seguinte, gente, ó, Jesus veio para Jerusalém e ele foi recebido, né, em Jerusalém, mas as pessoas não reconheceram quem era que aquele era realmente o Filho de Deus, né, que era o próprio Deus na terra. E o que acontece é isso. Isso aconteceu porque as pessoas não reconheceram, porque iam acontecer depois, quando Jesus, mas foi muitos certos anos depois, talvez 70 anos depois que isso aconteceu, Jesus já sabia e poderia ter sido evitado, né? Mas depois a cidade de Jerusalém foi atacada no ano 70 e toda a cidade foi destruída e todas as pessoas, crianças, mulheres e adultos foram mortos, né, pelos inimigos. E o pior de tudo isso foi que o templo de Jerusalém, o templo de Deus, ele foi destruído, né? E todas as riquezas e todas as coisas sagradas de dentro do templo
foram saqueados, foram roubados pelos invasores, né, que invadiram e que atacaram a cidade de Jerusalém. Então, você tem uma ideia, Jesus já sabia disso e Jesus chorou por causa disso aí, né? Por causa que tudo isso que ia acontecer com Jerusalém. Como diz aqui, aqui o título diz assim, ó: Jesus chora sobre Jerusalém. Quando Jesus se aproximou-se de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesse hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, estás escondido aos teus olhos. Dias virão e que o inimigo farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e aos teus filhos, e não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que fosse visitado. Se o pessoal de Jerusalém tivesse reconhecido que aquele que entrou, né, na cidade dele, que Jesus, né, que entrou na cidade dele, era realmente o Filho de Deus, essas coisas não iam acontecer, né? Então é isso, gente. Reconheça as coisas, reconheçam, procurem reconhecer quem é Jesus, procurem saber quem é Jesus. Aqui o Evangelho de Lucas, eu acho que é o mais desses evangelhos, é o mais completo para você ler. Você ler e pesquisar direitinho para saber exatamente quem é Jesus. Ó. Jesus é o Filho de Deus, né, que veio à Terra para salvar a humanidade, e ele criou uma religião, criou uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então quem compreender isso, quem procurar compreender todas essas coisas, saber sobre Deus, sobre Jesus Cristo, aí compreenderá todas as coisas que eu estou falando todo esse tempo. Procurem a Igreja Católica Apostólica Romana. Gente, foi mais um vídeo para vocês, uma boa noite para vocês, certo? Curta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, que essa semana acho que 2 pessoas só se inscreveram, mas, né? Inscreva no canal, e você assistir o canal, não custa nada se inscrever no canal, né? Então, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e que Jesus acompanhe vocês em todos os lugares que você for. Amém.